Olá, turma! Vamos a mais uma aula de história, tá? Hoje nós vamos conhecer um pouco mais da nossa história, a periodização dela, o tempo histórico, como é que está dividido, ok? Só um minutinho do tempo de vocês, deixa eu compartilhar com vocês aqui a nossa aula, para que vocês possam estar acompanhando também, só lembrando, né, que eu mandei para o grupo material, vocês puderem estar compartilhando, é muito bom, tá? Então, vamos lá. Bom, nós temos aqui história, tempo histórico e periodização. Coloquei aqui nesse primeiro slide, gente, a evolução do ser humano de acordo com Darwin. Darwin foi um grande cientista inglês em que ele falou que o ser humano surgiu a partir do primata, isso para a ciência, tá? Eu não estou me referindo à teoria bíblica, teoria religiosa. Eu estou me referindo à teoria da ciência. De acordo com Darwin, o ser humano surgiu, né, do primata e foi evoluindo até o ser humano que nós temos hoje. Por isso é que eu coloquei aqui nesse primeiro slide a figura do primata. Com o passar dos anos, ele vai se evoluindo até se transformar no ser humano, ok? Então, nós vamos conhecer um pouco mais sobre a periodização do tempo e da nossa história, o tempo histórico, ok? Então, vamos lá. Tempo histórico e periodização. Ao longo da história, os seres humanos desenvolveram diversos meios para medir e registrar o tempo, como o tempo cronológico e o tempo histórico. Gente, quando eu falo em tempo cronológico vem da palavra cronologia. O que é cronologia? É a ciência que estuda os períodos de tempo e determina a ordem das datas de eventos. Ou seja, eu estou me referindo, no caso, a hora, dia, minuto, mês, ano, século e etc., como eu estou colocando bem aqui embaixo. Tempo cronológico. As pessoas criaram unidades de medida. Que unidades de medida eram essas? Servia para organizar as atividades cotidianas, ou seja, hora, dia, mês, ano, século e etc. E no nosso dia a dia, nós usamos o tempo cronológico, porque nós fazemos as nossas atividades diárias de acordo com o horário. Tal hora eu tenho isso, tal hora eu tenho uma reunião, tal hora eu tenho que fazer determinada coisa. Então, nós usamos o tempo cronológico diariamente, todas as horas, todos os minutos. Tá certo? Então, isso é tempo cronológico. Os primeiros seres humanos, para sobreviver, passaram a observar os fenômenos da natureza, como não tinha relógio, para eles observarem hora, minuto, né, como nós temos, eles observavam os fenômenos da natureza, tá? Ou até hoje, nós temos alguns mais velhos que sabem da hora de acordo com a posição do sol. Então, isso faz parte do fenômeno da natureza. Então, eles observavam os fenômenos da natureza para observar também a alternância entre período de chuva, de seca, fases da lua. E até hoje nós também utilizamos isso. Por exemplo, quando nós estamos num período muito chuvoso, nós damos o nome de inverno, que na verdade aqui no Brasil nós não temos inverno, né? Nós temos verão chuvoso e verão seco. Porque inverno mesmo é naqueles países que neva, que tem neve. Nós não. O nosso país, ele é um país tropical e ele é um país quente. Então, nós não temos inverno, nós temos verão chuvoso e verão seco. E nesse momento do tempo cronológico, né, nós temos o verão chuvoso, que é justamente esse momento em que há muita chuva, tá? Tá tendo muita chuva. E nós temos o verão seco, que é depois do mês de julho em diante, ok? Então, também, eles observavam as fases da Lua, né? Quando a Lua estava cheia, quando a Lua estava crescente, quando a Lua estava minguante, que tipo de Lua é boa para determinada agricultura, ou seja, determinado cultivo, e assim por diante. Então, isso é tempo cronológico. É justamente eles medirem as atividades dele por meio dia, mês, ano, século, fenômenos da natureza, e assim por diante. Tá certo? E nós temos também o nosso tempo histórico, que é qual foi o evento que aconteceu de acordo com o tempo histórico, tá? Nós vamos já ver isso já já. Eles resolveram, ou seja, desculpa, eles desenvolveram seres humanos, né, antigamente, principalmente no Antigo Egito, eles desenvolveram instrumentos para medir esse tempo. Eles queriam tanto saber o tempo, né, determinar, organizar as suas atividades de acordo com o tempo, que eles criaram o relógio de sol e a ampulheta.
Quem foi que criou esse relógio de sol e ampulheta? Foi justamente os gregos antigos, tá? Então, aqui vocês estão vendo, nessa primeira figura, a figura do relógio de sol. Observem que ele é redondo, ele é definido por linhas e tem uma haste no meio, tá? E olha a sombra. Então, por isso o nome relógio de sol, porque enquanto o sol vai se virando, a sombra vai medindo o horário, a hora, tá? Então, o relógio de sol, ele indica as horas conforme a projeção da luz solar. Os mostradores do relógio são divididos por linhas. Observem aqui, ó, como eles estão divididos por linhas, as linhas pequenininhas aqui, tá? As quais correspondem às horas. Ele tem uma haste, que é essa haste aqui bem do meio, encaixada na vertical, ela está assim quase deitadinha, que é uma espécie de ponteiro. Chama-se gnomon, tá? Essa haste se chama gnomon. E é ela que faz a sombra à medida que o sol se move. E essa sombra, turma, é que indica as horas. O sol vai se movendo e a sombra vai se movendo também, e essa sombra que vai medindo as horas, tá? Esses obeliscos, né, que são verdadeiras obras arquitetônicas, são os relógios de sol mais antigos do mundo. O primeiro obelisco, ou seja, o primeiro relógio de sol, foi construído no Antigo Egito, há mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo, tá? E ainda hoje nós podemos encontrá-los, esse relógio antigo, em alguns jardins, proporcionando mais beleza a esses espaços públicos. Então, vocês já sabem como é que funcionava o relógio de sol, tá? Como é que eles mediam o tempo, ou seja, as horas por meio dele. É essa sombra. O sol vai se movendo e a sombra vai se movendo junto, marcando a hora. E nós temos aqui nessa outra figura, turma, a ampulheta. Coloquei aqui uma figura de uma ampulheta bem antiga, tá? Essa ampulheta, ela não tem a função de medir as horas, ela tem a função de medir o tempo que está passando determinada coisa. É como se nós fizéssemos o cronômetro. Hoje nós temos o nosso relógio que a gente cronometra, né? Pois ele é como se fosse um cronômetro. A ampulheta, também conhecida como relógio de areia, era muito usada em embarcações, para que os navegadores pudessem marcar o tempo ao mar. A ampulheta é um modelo de relógio. O que diferencia as ampulhetas de relógios convencionais é que o tempo é marcado por elas com a queda constante de grãos de areia. A contagem do tempo começa quando, ao ser virada, a areia da ampulheta começa a cair na parte inferior. A maior contagem termina quando o último grão cai na parte de baixo. A ampulheta marca apenas o tempo que está passando, mas não informa o horário do dia. É uma espécie de cronômetro, como eu tinha informado para vocês. Então, os navegadores, justamente, eles utilizavam essa ampulheta para ver o tempo em que eles estavam no mar. Então, como é que acontecia? A parte de cima estava cheia de areia, aí quando eles queriam começar a cronometrar o tempo, eles viravam a ampulheta e começava a cair a areia na parte de baixo, ou seja, na parte inferior, tá? Então, assim, eles cronometravam o tempo, né, em que eles estavam, ok? Vamos continuar. Então, vocês já conheceram aí os relógios, né, mais antigos que foi criado pelo ser humano. Nós temos aqui, ó, cada povo mede e registra a passagem do tempo de modo diferente, de acordo com alguns acontecimentos importantes em sua cultura. Turma, cada povo acha que o tempo se iniciou de determinada forma. Para os muçulmanos, por exemplo, eles acham que o tempo se iniciou a partir do ano 622, ano em que o profeta Maomé deixou a cidade de Meca. E quem foi o profeta Maomé? Profeta árabe, nascido em Meca. Ele foi o fundador da religião muçulmana e do Império Árabe. Segundo a tradição, aos 40 anos recebeu a missão de pregar as revelações trazidas de Deus pelo arcanjo Gabriel. Então ele tinha essa missão. Era como se ele ouvisse a palavra do anjo Gabriel, né, trazendo mensagens para ele, de Deus para ele, e ele tinha essa missão. A missão dele era pregar, era passar essa mensagem que o anjo Gabriel trazia para ele, para as outras pessoas. As revelações teriam se repetido durante toda a vida do profeta, e logo começaram a ser registradas por escrito, e com elas compôs o Alcorão ou Corão. O que é o Alcorão ou Corão?
É como se fosse a Bíblia deles. Nós temos a nossa Bíblia e eles têm esse livro, que é onde está escrita, registrada, a palavra sagrada, né? Que é justamente essas mensagens que o anjo Gabriel passava para Maomé. Seu monoteísmo, ou seja, o profeta Maomé era monoteísta, acreditava em apenas um Deus. Então, seu monoteísmo chocava-se com as crenças tradicionais da época, né, das tribos semitas, porque essas tribos semitas, lá na Arábia, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em vários deuses. E Maomé não, acreditava em um único Deus. Então, as pessoas que acabavam caminhando, sendo discípulo de Maomé, indo junto com Maomé, acreditando na palavra dele, se chocava, que eles se transformaram em monoteístas, se chocavam com o povo semita, a tribo semita, que era politeísta. Então, os semitas, eles não acreditavam e nem queriam aceitar o monoteísmo. Então, nesse caso, acabou havendo conflitos entre Maomé e as pessoas que estavam com ele, caminhando com ele, com o povo semita que era politeísta. E isso, devido a esses conflitos, Maomé acabou fugindo para Letribe, que é a atual Medina hoje. Ele fugiu para Letribe em 622. Então, a partir daí, ele começou uma luta contra a cidade de Meca pelo controle das rotas comerciais também, e a conquistou. Né? Ele conquistou em 630, porque tanto ele pregava a religião, a palavra de Deus, como ele também queria o controle, ele estava querendo controlar o governo, né, as rotas comerciais. E ele conquistou a Meca em 630. Morreu 2 anos depois, deixando uma comunidade espiritualmente unida e politicamente organizada em torno dos preceitos do Corão. Ou seja, todas aquelas pessoas que estavam caminhando, que estavam indo com ele, começaram então a seguir as palavras e as mensagens que estavam no Corão, porque ali era a palavra sagrada para eles. Como nós temos a nossa Bíblia, que a gente lê a palavra de Deus e a gente tenta seguir, né, a palavra de Deus. A mesma coisa eram com os muçulmanos, né, que eles também seguiam a palavra que estava escrita no Corão. A nova religião, que foi essa nova religião que Maomé começou a fundar, foi chamada de islamismo ou islã, que significa, turma, submissão à vontade divina, e seus adeptos muçulmanos, os que se submeteram. Então, turma, para os muçulmanos, todo o tempo, ou seja, o seu calendário, o tempo cronológico, se iniciou a partir do ano 622. Ano em que Maomé deixou a cidade de Meca, tá? Na época em que ele fugiu para lá, para Latribe, ok? E para os judeus? Para os judeus, o tempo só se iniciou a partir da criação do mundo, lá de Gênesis, né? Quando Deus criou todo o universo, criou a terra, criou o mar, criou os animais, e assim por diante. Não, para os judeus, o tempo se iniciou a partir da criação do mundo, há mais de 5.700 anos. Tá? E no Brasil? Como é que nós adotamos o nosso calendário? O nosso calendário é chamado de calendário cristão ou gregoriano, tá? Segundo o cristianismo, a contagem do tempo se iniciou a partir do ano em que Jesus Cristo nasceu. Por isso aqui na religião católica, né, cristã, não só católica como evangélica, e assim por diante, por que o nome cristianismo, turma? Primeiramente, porque cristianismo vem da palavra Cristo, são seguidores de Jesus Cristo, tá? Então, no Brasil, esse calendário, que é o calendário que nós adotamos hoje, ele iniciou no ano em que Jesus Cristo nasceu, que é chamado de Ano 1. Esse calendário, usado atualmente no Brasil, em grande parte do mundo, foi criado em Roma, no século VI, por um monge chamado Dionísio, esse nosso calendário. Tá? Ele foi criado em Roma, no século VI, por um monge chamado Dionísio. A contagem dos anos deveria ser iniciada por um acontecimento de grande valor, de modo que, como cristão, Dionísio considerou que o ano 1 deveria ser o ano do nascimento de Jesus Cristo. E foi a partir daí que surgiu, então, o calendário cristão gregoriano. Esse calendário se tornou oficial no ano 1582 pelo Papa Gregório XIII. Aí as pessoas, mas por que é chamado de gregoriano? Porque foi só em 1582
que o Papa Gregório XIII oficializou o calendário cristão, tá? Por esse motivo, ele é chamado também de gregoriano, ok? Então, vamos continuar? Entenderam? Então, para cada povo, eles medem, registram a passagem do tempo de um modo diferente. E agora nós vamos entrar no nosso tempo histórico. Como é que esse tempo ele foi medido? Como é que ele foi feito? Como é que ele foi dividido? Para compreender e facilitar o estudo da história, foi organizado o tempo histórico em períodos: pré-história e história. Nós temos a pré-história, ou seja, tudo que aconteceu lá no início, até determinado período, e temos o período em que a história realmente aconteceu, tá? Pré-história quer dizer antes da história. Então, pré-história, gente, é o inicia com o surgimento do homem. Aquele homem das cavernas, aquele homem que vivia em cavernas e que usava pedras como instrumento, né? Até a invenção da escrita, quando o homem já estava um pouco mais desenvolvido, que começou a invenção da escrita. Então, até a invenção da escrita é a pré-história. A partir daí começa a ser história. A pré-história dividiu-se essa pré-história aí que nós estamos falando, dividiu-se em dois períodos grandes: Idade da Pedra e Idade dos Metais. E eu coloquei aqui essas duas figuras. Nós temos a primeira figura dos homens das cavernas, que foi justamente na época da Idade da Pedra, e nós temos aqui a Idade dos Metais. Observem que eles já estão utilizando metais para confeccionar os objetos, tá? Então, quando eu falo Idade da Pedra, é porque nesse período eles usavam pedra como instrumentos de corte, tá? E Idade dos Metais é quando o ser humano descobriu os metais e começaram a confeccionar seus instrumentos com os metais que eles encontravam, ok? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, tá certo? Vamos lá. O nome Idade da Pedra. A Idade da Pedra é dada, chamada pré-história, em virtude de a maior parte dos instrumentos e ferramentas utilizados pelos homens no período ter as pedras como principal fonte de matéria-prima, tá certo? É o primeiro período, turma, a Idade da Pedra é o primeiro período da pré-história. Os primeiros grupos humanos procuravam adaptar-se ao ambiente em que viviam e buscavam a sobrevivência por meio da caça de animais, pesca de peixes nos rios e colheita de vegetais e frutos disponíveis por onde passavam, ok? Então, nessa época da Idade da Pedra, eles utilizavam as pedras como instrumento de corte, tá? Eles faziam justamente a faca, o machado de pedra. E eles viviam perto de rios para que eles pudessem pescar, eles colhiam frutos e vegetais, tá? Então, esses primeiros seres humanos, eles eram nômades. O que quer dizer nômades? São aquelas pessoas que não têm uma moradia, uma residência fixa. Eles ficam andando de um lado para o outro, onde eles encontram um local apropriado, que tenha bastante comida, bastante alimento, ali eles se fixam por um tempo, até aquele alimento acabar. O alimento acabando, eles vão para um outro local, atrás de um bom ambiente para poder viver. Então, isso eram nômades, ou seja, as pessoas que não tinham residência fixa. Eles não se fixavam como nós hoje, nós nos fixamos, tá certo? Então, os primeiros seres humanos eram nômades e estavam em constante deslocamento, fugindo das intempéries da natureza ou de animais selvagens, como também em busca de espaço que pudessem fornecer alimentos ou proteção para o momento. Tá? E nesse período, turma, a principal transformação ocorrida foi a descoberta do fogo. Foi nesse momento que eles descobriram o fogo, tá certo? Então, eles batendo, saindo faíscas, né, batendo com as lascas, né, com as pedras, saíram faíscas. Então, o descobrimento do fogo foi o maior evento que aconteceu nesse período, ok? Turma, a Idade da Pedra teria se iniciado há 2 milhões de anos. E essa Idade da Pedra, ela divide-se em dois períodos também, que é o período paleolítico e o período neolítico, tá? A Idade da Pedra divide-se em período paleolítico e período neolítico. Paleolítico foi, no caso, o surgimento do homem, né? Aqueles primeiros homens das cavernas.
e foi também até a invenção da agricultura. No finalzinho do período paleolítico, eles começaram, então, a cultivar vegetais, tá? O período paleolítico é também chamado de Idade da Pedra Lascada. Por quê? Por que esse nome é chamado de Pedra Lascada? Durante esse período, os hominídeos, ou seja, os homens, teriam desenvolvido a habilidade de criar instrumentos e ferramentas, inicialmente a partir da pedra toda. Depois, eles observaram que, lascando as pedras, eles poderiam utilizar como objetos cortantes, ou mesmo para realizar raspagens. Então, eles observaram que a pedra toda tinha um pouco mais de dificuldade de cortar as coisas. E aí, eles observaram também que eles, quebrando a pedra em lasca, aquelas lascas ficavam com as hastes afiadas, e essas hastes afiadas, eles podiam estar cortando madeira, cortando as coisas, facilitaria mais. Então, por isso é que esse período paleolítico é chamado de Idade da Pedra Lascada, porque eles lascavam a pedra para que ficasse fina, cortante, para que eles pudessem utilizar como material de corte, tá? Esse período foi um período lento, né? O lento desenvolvimento da fabricação das ferramentas levou ainda à fixação das pedras lascadas nas extremidades de pedaços de madeira, construindo assim machados. Foi nessa época que eles começaram a construir os machados, que facilitavam os trabalhos cotidianos. Mas também eles não utilizavam nessa época somente a pedra, turma. Eles também utilizavam ossos, né? Ossos e dentes de animais. Às vezes eles matavam aqueles animais, eles tiravam os ossos e os dentes e utilizavam também como ferramenta, tá? Como lanças, como facas e assim por diante, ok? Aí nós vamos entrar no período neolítico. Vocês entenderam o período paleolítico? O período paleolítico foi aquele período, né, dos homens das cavernas, em que eles usavam, né, pedra como ferramentas. Aí, a Idade da Pedra foi dividida nesse período paleolítico e neolítico. O paleolítico também chamado de pedra lascada. Por quê? Porque eles lascavam a pedra para que ele pudesse ter aquela haste de corte fina, para que eles pudessem utilizar como ferramenta de corte, tá certo? E foi nessa época também que eles começavam a usar não só a pedra, mas como os ossos e dentes de animais como ferramenta, tá certo? E eles eram nômades, ou seja, eles não se fixavam num determinado local, eles ficavam mudando de um local para outro, dependendo do ambiente que provinha mais alimento para eles. Enquanto tivesse alimento ali, eles ficavam. Quando acabava, eles se mudavam, tá? E aí nós vamos entrar no período neolítico. O período neolítico é conhecido como Idade da Pedra Polida. Olha a diferença da pedra lascada. É a Idade da Pedra Polida. Por quê? A alteração do nome acompanha o desenvolvimento da habilidade na construção das ferramentas, que com a prática de polir as pedras, por isso o nome de pedra polida, essas tornavam-se mais afiadas e mais eficazes nas funções que deveriam desempenhar. Os instrumentos polidos resultavam também em maior durabilidade, ou seja, nesse período, os seres humanos começaram a observar que eles polindo aquela pedra lascada, aquela pedra ficava muito melhor, né, ficava mais afiada e durava mais. Porque quando elas estavam suas lascas, as lascas iam se quebrando e acabavam ficando com defeito, né, o seu machado, a sua faca. Então, eles começaram, então, a polir a pedra, além de ficar afiada, ela durava, mas tinha mais durabilidade. Por isso, o período neolítico é chamado de Idade da Pedra Polida, tá? Durante esse período, turma, as pessoas criaram também os arcos e flechas, lanças e variados instrumentos de ossos e dentes de animais, além de utensílios de cerâmica. Apareceram também, nessa época foi que apareceram as jangadas, as canoas, os barcos, além de iniciarem também o desenvolvimento da agricultura. Então, observem, turma, aqui que eu coloquei duas figuras, tá? Ou seja, nessa época do período neolítico, eles começaram a polir a pedra para ficar mais afiada e ter uma durabilidade melhor. Eles começaram, então, a construir, a confeccionar seus arcos e flechas. Eles começaram a confeccionar utensílios de cerâmica e também começaram a construir barcos, canoas, e uma das principais coisas, eles começaram a agricultura.
Foi nesse período que eles começaram a agricultura. Turma, só um instantinho aqui do tempinho de vocês, tá bom? Tá bom? Não está falando ainda mais tarde, daqui a uns 15 minutos. Ok, turma, vamos voltar aqui à nossa aula. Desculpa aí pela ausência. Então tá. Então foi nesse período que os seres humanos começaram então a agricultura, a organizar a agricultura. Eles começaram então a se desenvolver mais rápido, tá bom? Então, turma, nesse período também esse período está relacionado, sobretudo, à sedentarização do homem. O que é sedentarização? É justamente o homem largou de ser nômade, ou seja, de ir para um lugar e outro, não ter espaço, não ter moradia fixa, e começou a ser sedentário, ou seja, começou a fixar a sua casa em determinado local. Por quê? Porque eles começaram a agricultura. Então, eles sabiam que ali eles iam ter o que comer. Eles começaram a cultivar os vegetais, a cultivar os alimentos, tá? Então, eles fixaram residência. A partir do momento que eles fixam residência, eles largam de ser nômades para ser sedentários, ou seja, permanentes, tá certo? Com essa mudança de postura, inicia-se um novo modo de vida, porque além deles começarem o cultivo na agricultura, eles começaram a pastorear, também a criar animais, tá? O homem neolítico começou a se relacionar mais com a natureza, cultivando plantas e domesticando animais, ok? No final do período neolítico, no final desse período aí, por volta de 4.000 a.C., é que começam então a substituir a pedra por metais, criando diversos instrumentos com cobre, bronze e ferro. Então, no finalzinho do período neolítico, eles largaram de usar pedras, como confeccionar machados e facas com pedras, e conheceram, então, os metais e começaram a confeccionar os seus materiais com metais. E aí nós vamos entrar num outro período, que é chamado de Idade dos Metais. O que é a Idade dos Metais? É justamente a transição da Idade da Pedra, ou seja, eles deixaram de utilizar ferramentas de pedra, começaram a conhecer os metais, e aí começaram a confeccionar esses metais. A partir do momento que eles começaram a pegar os metais, que era a obra-prima, e confeccionar os seus instrumentos, nós passamos, então, para a Idade dos Metais, ok? Pronto, Idade dos Metais. Eu já até expliquei mais ou menos o que é a Idade dos Metais para vocês, tá? A Idade dos Metais é a última fase da pré-história, que vai de 5.000 a.C. até o surgimento da escrita pelos sumérios, tá? Foi os sumérios quem surgiu com a escrita, criou a escrita, em 4.000 a.C. Recebe esse nome posto que o metal foi a matéria-prima mais utilizada para a produção de ferramentas e objetos. Como eu falei para vocês, a Idade dos Metais, que foi o final do período neolítico, eles começaram a conhecer os metais bronze, cobre e ferro e começaram a utilizar esses metais para fazer seus instrumentos. Então, a partir do momento que eles deixaram de fazer instrumentos de pedra e começaram a fazer os instrumentos de metais, surgiu a Idade dos Metais. De acordo com a utilização do metal empregado nesse período, a Idade dos Metais pode ser classificada de 3 maneiras. Idade do Cobre, ou seja, foi aquele período em que eles faziam ferramentas, instrumentos somente com o metal cobre. Depois eles conheceram o bronze, começaram a fazer somente metais com o bronze, por isso que é chamado de Idade de Bronze, e depois eles conheceram o ferro e começaram a fazer instrumentos com ferro, que é justamente a Idade do Ferro, ok? De acordo com a visão clássica, alguns estudiosos consideram que a Idade dos Metais é a fase final do período neolítico, ou seja, o período neolítico acabou bem aqui na Idade dos Metais, tá? Bem aqui foi a última fase, o último período, a última fase do período neolítico, para que a gente possa entrar para a história propriamente dita. Pronto, a história, certo? O que é história?
Observe, nós vimos da pré-história, idade da pedra, idade dos metais, para a história. Só relembrando, idade da pedra, quando surgiu os primeiros seres humanos, os hominídeos, nas cavernas, em que eles fabricavam seus instrumentos com pedra. Essa idade da pedra foi dividida em paleolítico e neolítico. Paleolítico é também chamado de idade da pedra lascada. Eles utilizavam as lascas de pedra para poder fazer cortes, né, como instrumentos de corte. E o neolítico foi justamente chamado de idade da pedra polida, em que eles pegavam aquela pedra, poliam a pedra e ficava mais afiada e tinha mais durabilidade. Foi justamente nesse período neolítico que eles largaram de ser nômades para ser sedentários, ou seja, eles tinham uma moradia fixa. Por quê? Porque eles também começaram a agricultura e começaram a cuidar, começaram a criar animais, ok? E no final do período neolítico foi que eles começaram a transformar metais em instrumentos, ou seja, passou de instrumentos de pedra para instrumentos de metais. E aí nós entramos na idade dos metais, que foi justamente o período em que todos os instrumentos foram feitos somente por metais. Aí nós temos a idade de cobre, a idade de bronze e a idade de ferro. E aí, no final do período neolítico, que foi justamente no final da idade dos metais, entra a nossa história. Tá? História inicia com a invenção da escrita por volta de 4.000 a.C. até os dias atuais, certo? A história começou com a invenção da escrita por volta de 4.000 a.C. pelos sumérios até os dias atuais. E como é que essa história ela está dividida? Ela está dividida em Idade Antiga, que é chamada de Antiguidade, Idade Média ou História Medieval, Idade Moderna e Idade Contemporânea, tá? Observem bem aqui na linha do tempo, que nós justamente colocamos uma linha do tempo aqui, que é a História Geral. Nós temos a pré-história, que nós já vimos, e entramos na Idade Antiga ou Antiguidade, que foi justamente 4.000 a.C., com o surgimento da escrita. A Idade Antiga começou na época em que os sumérios criaram a escrita, 4.000 a.C., tá? Então, a Idade Antiga, turma, ou Antiguidade, é o período da história que é contado a partir do desenvolvimento da escrita pelos sumérios, mais ou menos 4.000 a.C., até a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 da Era Cristã. Então, a Idade Antiga, ela finalizou com a queda do Império Romano em 476. Bem aí, finalizou a Idade Antiga. Aí nós iniciamos, depois disso, a Idade Média ou História Medieval. A Idade Média é o período da história que tem início em 476, até a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos em 1453. Tá? Então, a Idade Média começou bem aí, em 476, até a tomada de Constantinopla pelos turcos. Finalizou com a tomada de Constantinopla pelos turcos, tá? E a Idade Moderna começou em 1453, tomada de Constantinopla pelos turcos, e vai até o ano de 1789, com a Revolução Francesa. E a Idade Contemporânea, que é a nossa atualidade, é estudada desde 1789, com a Revolução Francesa, até os dias de hoje, tá? Dentro desse período, vários acontecimentos políticos, econômicos e sociais receberam influência da Revolução Francesa, como a independência do Brasil, a Revolução Industrial, as guerras que já tiveram, né? E também o que vai fazer parte, a partir de agora, da nossa história, infelizmente que não é felicidade para ninguém, mas vai estar nos livros de história a partir de hoje, como idade contemporânea, é a pandemia do Covid de 2020, né, que vai fazer parte agora da nossa história. Nos próximos livros de história, a partir de agora, vocês já vão encontrar, né, a pandemia do Covid de 2020 que aconteceu em todo o mundo, ok? Espero que vocês tenham gostado da minha aula, tenham entendido, foi uma aula um pouco longa, tá? Por isso, se vocês tiverem dúvidas, releiam o meu material, o material que eu mandei pelo WhatsApp, venham aqui na minha aula, assistam novamente
e faço as minhas atividades, ok? Conto com a colaboração de todos. Um bom dia a todos e até a próxima aula.